Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está nos assistindo, mas estamos contentes porque você está nos assistindo. Seja bem-vindo à nossa escola dominical online. Beleza? Hoje a gente tem uma ilustre presença aqui, que é a Ellen, a pessoa que fica feliz quando tudo acaba, e eu, Daniel. Continuo me sentindo pelado, ainda sem a metade do cabelo da minha cara, e vim com a camisa bem legalzinha, representando o único super-herói metodista na história. E eu sou o Clark Crente e agora vou à escola dominical. Embora eu não goste muito de DC, prefiro mais a Marvel, tô com a camisa do Superman. Beleza? Hoje a gente tem um momento interessante, né? A gente tem a pergunta do aluno que vai estimular a gente desenvolver um conteúdo aqui bem bacana. E em cima disso eu já quero aproveitar e te falar, aluno, você é muito especial e é o motivo por que a gente está aqui. Então, tem perguntas, sugestões e críticas? Entre em contato, tem lá no nosso dever de casa um espaçozinho para você poder falar. Você também pode procurar ali o teu professor, pode me procurar pelos grupos de WhatsApp, por ligação, sinal de fumaça, não sei. Muito contente com a sua participação. Hoje a gente vai ter a aula num formato talvez um pouco diferente do costumeiro, né? A gente hoje tem uma pergunta do aluno na ideia de valorizar a participação de vocês, alunos bonitinhos, queridinhos e arrumados. E perfumados também. Então enviaram pra gente uma pergunta e em cima disso a gente tem um tema bem legal para poder tratar. Show? Beleza? Tranquilo? Então vamos ouvir a pergunta do aluno. Oi, eu sou Ana Júlia, eu sou da classe de jovens e eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta é a seguinte: por que as mulheres não estavam entre os 12 discípulos? Fiquei a pergunta. Viu? Ponto interessante, né? Nossa, é um debate bem legal e bem atual. Você que acompanha as nossas lições através da revista, na última lição a gente falou sobre os discípulos e foi a lição de número 6. Porém, hoje a gente vai pular a 7 e vamos para a lição número 8, que tem como tema as discípulas de Jesus. Soa até um pouco diferente e estranho. A gente fala sobre os discípulos, a gente lembra dos apóstolos que eram 12, depois passou a ser 11, depois voltou a ser 12. Muito legal. E sempre tem Paulo naquela jogada que a gente achava que era um apóstolo que andou com Jesus, mas não, mas sim, foi um apóstolo. E antes da gente entrar em alguns detalhes, já quero te pedir que, por favor, abra a sua Bíblia ou o aplicativo no celular, no livro de Lucas. A gente vai ler 3 versículos, do 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler para nós? Posso. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso os 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Bacana, vamos lá. Discípulas de Jesus. Na verdade, falar sobre discípulas, usar a própria palavra, pode trazer um pouco de estranheza, mas na verdade o contexto ele está completamente certo. Na última aula a gente entendeu e aprendeu que discípulo tem ali a sua derivação da palavra de aluno, aquele que é o aprendiz e que aprende com o mestre. Então, nada mais justo do que intitular essas mulheres nobres que estavam envolvidas de discípulos. Mas causa ainda um pouco de estranheza, porque no contexto bíblico a gente vê que as mulheres, de certa forma, elas não tinham ali voz mediante as questões políticas e sociais do tempo. E isso assim foi um tabu muito grande, e se eu não me engano até hoje a própria tradição judaica ela ainda tem algumas situações de limitações em relação à figura feminina. E a gente vai entender um pouco disso. Você pode ajudar a gente a ler um pouco com esse contexto histórico da Bíblia sobre as mulheres? Assim, é muito interessante a gente falar sobre discípulos de Jesus,
por esse contexto mesmo da Bíblia se tratar muito mais dos homens do que das mulheres. E assim, a gente às vezes se pergunta por quê? E o motivo é muito simples, a sociedade era organizada de uma forma completamente diferente de como é hoje em dia. O sistema como elas se organizavam era o patriarcado. E o que é isso? É a figura masculina como um dominante. Então as mulheres não tinham voz, elas eram dominadas por seus pais, por seus maridos, e elas não tinham direitos que hoje a gente vê como impensável uma sociedade dessa forma. Os direitos civis, assim, básicos elas não tinham, elas não podiam comprar e vender bens, elas não podiam escolher com quem elas queriam se casar, elas não tinham voz ativa em questões políticas, de decisões das cidades onde elas moravam. Então, a Bíblia trazer as discípulas de Jesus é um ponto muito interessante, porque mostra como Jesus se preocupou com essa parte da sociedade que não tinha voz, que não era ouvida. Então, mostra como Jesus era um cara muito à frente do tempo dele, quando ele começa a lutar para que as mulheres tenham voz, para que elas sejam ouvidas. É bem interessante, e quando a gente fala, eu gosto muito dessa questão histórica que a gente traz, porque eu costumo sempre dizer e sempre vou reforçar isso. A nossa leitura, às vezes, ela é tão artificial que a gente não se permite adentrar em alguns detalhes. A Ellen está falando sobre algumas restrições que eram tão severas. Você tinha ali, por exemplo, até a forma do marido se comunicar com a esposa em público, com a esposa, não era uma mulher, uma conhecida, não era uma estranha, era a esposa. Tinha ali as suas limitações, tinha ali os seus procedimentos. E isso é bem interessante, né? De certa forma, até meio, no nosso contexto de hoje, até um pouco angustiante você ver essa limitação às mulheres. Se eu não me engano, na nossa aula em que a gente falou sobre, na primeira aula que a gente fala sobre José e Maria, a gente até vê também, a gente fez um paralelo em relação à punição que poderia ter José ou Maria se houvesse ali, se o nascimento de Jesus fosse um fruto de um adultério, num pensamento humano. A gente vê que a punição do homem era bem mais branda do que a da mulher, porque o homem ali ele precisava pagar uma multa e a mulher seria apedrejada até a morte. Então a visão, a mentalidade era completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Sei que hoje a gente ainda tem algumas situações que as mulheres elas lutam para poder vencer e que elas têm ali os seus direitos e que desejam alcançar, mas do que a gente estava para o que estamos hoje, houve uma evolução. Por mais que esteja sendo um pouco lenta, a gente consegue ver uma diferença nessa questão política, cultural e social em relação às mulheres. Você tem mais algum ponto interessante sobre alguma mulher em destaque ou sobre as mulheres também no contexto bíblico? Acho que não. A sinceridade é algo bem interessante. Então, vamos pensar um pouco sobre as escolhas de Jesus e os riscos que essas mulheres corriam. Te pergunto, você acredita que uma mulher daquele tempo, naquele contexto, ao seguir Jesus, elas corriam algum tipo de risco? Teria perigo para elas se expor em caminhar com Jesus? Eu acho que assim, é muito interessante a gente pensar esse ponto a partir da sociedade que a gente vive hoje. Porque, assim, principalmente a sociedade brasileira, né? Agora, no tempo de pandemia, nós estamos um pouco mais limitados, mas nós sempre tivemos o direito de ir e vir, de tomar as nossas escolhas. Nós conquistamos o direito ao voto há cerca de uns 90 anos atrás. Então, assim, é muito interessante a gente pensar o contexto de perigo que essas mulheres se colocaram para seguir a Jesus. Porque quanto mais Jesus era visto, quanto mais conhecido ele ficava, mais ele se tornava um inimigo do Estado romano. E essas mulheres, elas tiveram ali que enfrentar o paradigma social, porque elas exerciam um papel social imposto para elas. As mulheres naquelas sociedades, elas tinham filhos, elas serviam de esposas, de donas de casa, e era só isso. Então elas quebraram esse paradigma social para seguir a Jesus. E aí é muito interessante pensar o quanto elas se arriscaram, porque como o Daniel falou, as punições não eram punições brandas. Se essas mulheres fossem pegas como seguidoras de Cristo, elas podiam ser apedrejadas, elas podiam ser presas, e elas foram muito corajosas, abrindo mão daquilo que poderia ser uma certa liberdade para elas,
para seguir a Cristo e se expor a esse período. Um contexto que eu acho também bem interessante, né? Que o próprio Cristo, a gente falou sobre perigo, né? Mas o próprio Cristo também, nessa questão dele romper com paradigmas, ele se coloca em xeque. Na verdade, ele burla, né, as leis. Ali tem o contexto bíblico de quanto ele toca naquela menina que estava morta, né? Naquela questão do impuro. Tem aquela questão também da briga regional, que a gente pode dizer assim, ou cultural, sobre samaritanos e judeus. Você via que os judeus eles tinham a aversão ali aos samaritanos, e isso acaba sendo ilustrado até na passagem do bom samaritano. E a gente vê Jesus, ele corta um caminho, passa por Samaria, ele, um homem judeu, ele se aproxima de uma mulher samaritana e conversa com ela. E isso, assim, é um choque. Talvez numa leitura mais artificial, a gente não consegue perceber o choque cultural que é isso. O choque da realidade deles, do contexto em que eles estavam inseridos, que é isso. E a gente vê ali Jesus ele rompendo barreiras, ele rompendo leis, princípios de certa forma humanos, limitações humanas, a gente pode colocar assim, não numa visão Jesus o transgressor, mas Jesus ele se importava com a sua criação, ele se importava com o ser humano, ele tratava homem e mulher de igual forma, embora talvez possamos exercer funções diferentes, a forma do nosso pensamento. A gente pode, no contexto social, a gente pode às vezes se colocar em funções diferentes, mas aos olhos de Deus, não é o homem, não é a mulher, não é o grego, não é o judeu, somos um em Cristo Jesus. Isso é bem interessante. Tem mais algum ponto? Sobre a pergunta, é muito interessante a gente pensar sobre por que não haviam mulheres entre os 12. E assim, esse ponto está completamente relacionado à falta de direito delas. Naquela sociedade, ser seguidor de um mestre era uma posição de privilégio social. Então, assim, só meninos até 15 anos de idade podiam ser escolhidos para ser seguidores de alguém. Então, quando Jesus escolhe os seus discípulos já mais velhos do que a idade em que eles poderiam ser escolhidos, e tendo dentro dos seus discípulos mulheres também, ele está mostrando como ele é à frente do seu tempo, como ele veio para que essas pessoas fossem incluídas. Ele veio dar uma segunda chance para aqueles meninos que tinham tido um sonho frustrado e veio também para as mulheres que não tinham voz e que não eram ouvidas. Então esse ponto do porquê elas não estavam presentes entre os 12 é um ponto muito interessante, que a gente precisa ter esse conhecimento da falta de direito que elas tinham. A gente pensar que Cristo ele não veio para promover uma guerra entre os sexos. Ele não veio para separar homens de mulheres, ele olha o ser humano. Então, é um ponto muito interessante a gente olhar para Cristo e ver como ele valoriza o ser humano. Como para ele o homem e a mulher são expressões da imagem de Deus. Porque a Bíblia vai falar em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, é muito interessante a gente pensar esse ponto, que ele não vem para promover uma guerra, mas ele vem para promover a valorização do ser humano. E aí um ponto interessante sobre uma questão histórica, um ponto de conhecimento, é a questão da primeira onda do feminismo, né? Ela tinha alguns dos seus desejos a serem alcançados que eram bem parelhos em cima da questão bíblica, que era uma valorização do ser humano em si e direitos iguais. E a gente vai ter até um fato inusitado interessante. Você vai fazer assim, mas a primeira convenção do feminismo, lá em 1848, foi realizada numa igreja metodista wesleyana. O feminismo de antes é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje temos algumas propostas que a gente pode entender como inconcebíveis no cristianismo. Mas o que a gente tinha lá em relação à primeira onda era algo que estava mais parelho em relação à visão bíblica que a gente tem sobre alguns assuntos e algumas discussões. Então houve ali um apoio, até porque muitas das irmãs feministas daquele tempo, elas eram cristãs protestantes ou católicas, então estavam junto, então era até mais fácil ali, talvez por sua vez, ter o apoio da igreja. E interessante que não eram irmãs que frequentavam esporadicamente a igreja, eram irmãs que tinham uma caminhada cristã consolidada e que lutavam ali por uma justiça social. Algo bem interessante que nos lembra até o nosso amigo John Wesley,
e o próprio Jesus sempre lutou para poder fazer com que isso prevaleça. Ponto interessante, Ellen. É legal a gente levantar um ponto muito interessante, que é do espaço das mulheres na missão, né? Porque, como o Daniel falou, por muito tempo foi questionado se as mulheres tinham espaço na missão de Cristo. E quando Cristo inclui essas mulheres no ministério dele, quando a gente começa a analisar na Bíblia, e Lucas vai escrever sobre essas mulheres em Lucas 8, ele vai falar sobre essas mulheres também no túmulo, na ressurreição de Cristo. Sim. Então, quando a Bíblia evidencia essas mulheres, dá um certo protagonismo para elas, a gente pode perceber que as mulheres têm espaço sim na missão de Cristo e que elas são uma peça muito importante para Cristo. Sim. E aí queria até aproveitar e abrir um outro espaço bem interessante, já que estamos falando sobre mulher e também sobre missão. Que tal uma palavra pastoral com a nossa pastora Fabiola? A paz, eu sou a pastora Fabiola, da Igreja Metodista do Jardim Carioca, e venho aqui responder a pergunta que fala sobre quais são os desafios de ser uma mulher envolvida com a missão. Bom, os desafios, eles estão ligados a algumas questões. Uma das questões é a questão humana, né? Muitas das vezes nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa família e também trabalhar a disponibilidade de tempo e as nossas limitações. Outra questão é a questão cultural e teológica. A gente sabe que até a própria história da Bíblia, ela relata a discriminação da mulher, que era relacionada à própria cultura mesmo daquela época, né? E infelizmente ainda no século XXI nós vivemos essa diferença entre a postura, né, ou entre a mulher e o homem. E aí a gente ainda precisa conquistar o nosso espaço nos ministérios da igreja e no serviço ao reino e na missão que Deus nos chamou. Outra questão é social. O fato de ter que conciliar as atividades, os afazeres, as tarefas de casa, como mãe e esposa, do trabalho secular, da própria igreja, isso nos dificulta, né? É um desafio ao serviço da missão, né? Do Senhor. E outra questão também é a questão local. A não valorização do serviço da mulher para o reino por questão do machismo, né? Então, nós temos esse desafio e essa dificuldade desse trabalho na igreja. Mas a gente precisa entender, que é essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. A gente precisa entender que você, mulher, foi chamada por Deus, né? E é Ele que nos capacita, nos instrui, nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e cuida de cada detalhe, para que as barreiras sejam quebradas. Então, eu quero deixar essa palavra para você, que Deus te abençoe. Ellen, como a gente pode entender essa participação das mulheres com Cristo? Que na verdade, sim, era uma participação junto do ministério dele que colocava em xeque até a própria vida. O que poderia motivar essas mulheres a caminhar com Cristo, a estar ali levantando a bandeira e caminhar com ele e estar sujeito a padecer e a sofrer as mesmas situações que o próprio Cristo e outros dos seus seguidores? O que tu acha quais são as motivações? Eu acho assim interessante porque esse versículo que fala sobre elas vai falar que todas essas mulheres têm um ponto em comum. A maioria delas tinha sido curadas, ou libertas de espíritos malignos. Então, o primeiro ponto de motivação que a gente pode perceber é a gratidão. Muitas das pessoas que foram curadas por Cristo enquanto ele andou na terra começavam a seguir ele porque ficavam tão agradecidas por aquilo que ele tinha feito. A gratidão não tinha como ser medida em palavras, medida em valores monetários, que aquelas pessoas resolviam abrir mão da vida delas para seguir a Cristo. Então, o primeiro ponto que eu vejo é a gratidão. Gratidão, de certa forma, é aquele apreço, o reconhecimento, né? Pelo que a pessoa, não somente pelo que a pessoa fez, mas sim pelo que a pessoa fez, mas quem a pessoa ela acaba sendo para o outro, né? Então a gente pode entender aí também que
em volta disso, não só a gratidão, mas a gente tem também o despertar do reconhecimento. Essas mulheres eram mulheres agradecidas e eram mulheres que reconheciam na pessoa de Cristo alguém que valia a pena acompanhar, a seguir, a investir. Será que a gente pode ver um outro ponto aí interessante? Um outro ponto que a gente pode destacar é o compromisso que essas mulheres tinham, né? A gratidão desperta nelas um compromisso, uma vontade de estar ali próximo de Jesus, e eu imagino que a maioria talvez não conseguisse ir por todas as aldeias junto com eles e junto com ele. E aí entra um ponto muito interessante, que essas mulheres, quando não conseguiam estar presentes, elas moviam seus recursos a ajudar Jesus por onde ele fosse passar, para prover ali o que fosse necessário para ele. Legal até em cima dessa situação a gente pode ilustrar a figura de Joana, né? Casada com Cusa, que se eu não me engano era o procurador de Herodes. E aí a gente está falando sobre uma mulher que de certa forma ela tem a sua vida estabilizada, ela é casada, talvez ali ela teria um status social, teria ali também condições, por mais que ela não conseguisse acompanhar, talvez fosse mais difícil para ela de se deslocar, poderia talvez ir mais nas aldeias vizinhas onde Jesus passava, ela se desprendia da questão financeira, da questão material, e ela ofertava no intuito de abençoar o ministério de Cristo. E aí a gente pode fazer uma pergunta bem interessante. Cristo necessariamente precisava do dinheiro dela? Mas ele recebia, né? Eu acredito que, de certa forma, pode ali até ajudar em relação aos gastos, comida ou alguma outra situação que poderia ter no tempo, mas o fato de Cristo receber essas ofertas me faz lembrar muito dele ministrar no coração dela sobre a generosidade. Uma vez eu ouvi algo bem interessante, que quando alguém oferta a outra pessoa, a gente acha que o maior abençoado é aquele que recebe a oferta. Mas a gente pode compreender que a pessoa que mais aprende nesse contexto é aquele que se desprende, aquele que entrega, aquele que doa, aquele que se esvazia de alguma coisa e entrega o outro. Então Jesus ele sempre foi muito didático e ele sempre ensinou. Então ele receber essas ofertas, ele ser ali mantido de certa forma com esses recursos, embora isso poderia ajudar a ele reverter esse dinheiro num avivamento social, as pessoas que estavam ali com ele à margem, e ele também estimula as pessoas que acabam abençoando a se desprender de questões materiais e a investir para que o outro tenha uma condição de vida melhor. Então, quando ela se desprende do dinheiro, ela faz isso para que ela durma como uma pessoa melhor. E ela compreende que ela é uma mantenedora de um ministério social e extremamente espiritual, que é o de Cristo. Beleza? Então a gente já está encaminhando. Já está. Errou! Beleza? Então, Ellen, a gente já está finalizando. E o que a gente tira de um resumo da ópera para respondermos à pergunta do aluno? Assim, diante de tudo isso que a gente falou, eu acho que um ponto que a gente precisa concluir diante disso tudo é o papel de Jesus com as mulheres e nós, como seguidores de Jesus, a função que nós temos em cima disso. Jesus ele viveu num tempo em que elas eram desvalorizadas, em que elas não tinham voz. E apesar da gente ter conquistado muitos direitos hoje em dia, ainda existem discursos preconceituosos, ainda existem ações preconceituosas que buscam desvalorização. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós temos a responsabilidade de lutar contra isso. E lutar da maneira certa, não reproduzindo comportamentos, ações, palavras que busquem denegrir, que busquem inferiorizar não só as mulheres, mas todos os seres humanos. Nós precisamos valorizar a vida. Esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar. E o segundo ponto que eu acho muito interessante é que essas mulheres, em cima das limitações delas, elas buscavam seguir a Cristo. Então, mesmo que não pudessem estar presentes, elas buscavam auxiliar financeiramente, mesmo que elas não pudessem estar em todas as aldeias, elas tentavam ficar o mais próximo que elas conseguiam, e nós, nesse período, nós também podemos fazer isso. Nós podemos buscar maneiras de adorar a Cristo e de elevar o nome dele em cima das nossas limitações. Então, nós podemos ouvir as pessoas, nós podemos buscar nos importar um pouco mais com as pessoas
E fazendo isso, nós estamos agradando a Deus, nós estamos louvando o nome dele. Assim, não é a sociedade que diz onde você pode ou não estar. É o propósito de Deus para a sua vida que diz. Então, homens e mulheres podem ocupar os lugares que Deus quiser que eles ocupem. Então, é muito interessante levantar esse ponto de que você não precisa ser guiado pela sociedade, você precisa ser guiado pelo propósito eterno de Deus. Beleza? Muito feliz por você estar aqui e eu tenho convicção de que tu ficou aqui até o final, assistiu tudinho, você vai morar no céu. Uau! E aí, já quero fazer já uma chamadinha para você bem interessante. Logo após a nossa aula, você vai vir aqui embaixo na descrição e você vai ver ali dever de casa e tu vai entrar no questionário e tu vai responder. Tá, toda semana agora eu estou atualizando o placar que vai estar logo após o nosso vídeo. E se por um acaso a tua equipe está com a pontuação muito lá embaixo, rapaz, a culpa pode ser sua que não está participando. Por favor, veja a aula e preencha ali o questionário. Dê um pontinho para a tua equipe merece. A nossa gincana, ela ainda não acabou. E aí, para você que quiser ficar mais antenado com a gente nas programações da nossa igreja, os nossos cultos online, a célula, eu vou deixar aqui para você, aqui e aqui, as nossas redes sociais. Entra ali, mantenha contato com os nossos pastores, com os nossos irmãos e nós estamos juntos. Amo muito vocês. Assistam agora aí o desespero de alguns e a alegria de outros. Os resultados. Assista agora aí o desespero de alguns e a alegria de outros. O resultado parcial da nossa gincana. Beijo, abraço, fui.